Há exatos 50 anos, dia 6 de outubro de 1973, começava a Guerra de Yom Kippur, onde Egito e Síria invadiram Israel. O petróleo multiplicou por 4 em poucas semanas, e isso impacta diretamente a inflação, o consumo, o crescimento dos países no mundo como um todo. Será que o cenário é parecido agora e isso pode acontecer a mesma coisa? Como nos prepararmos para isso caso venha acontecer? Vamos fazer uma breve análise do que aconteceu e como está a situação agora para a gente poder adaptar isso aos nossos investimentos e entender se tem algum tipo de sentido essa comparação. Pois bem, há exatos 50 anos, dia 6 de outubro, começou a Guerra de Yom Kippur, onde Egito e Síria invadiu Israel. Como eu falei, os preços do petróleo se multiplicaram por 4 em poucas semanas. Israel, como era de se esperar, respondeu com contundência e essa guerra terminou em 19 dias. Obviamente, Estados Unidos e Europa se posicionaram ao lado de Israel. E isso ajudou na resposta à guerra como um todo. Como consequência desse apoio americano e apoio europeu a Israel, o cartel da OPEP, os principais países produtores e exportadores de petróleo, impuseram um embargo à exportação de petróleo para os Estados Unidos e Europa, Canadá, depois Inglaterra, enfim, aos principais países que naquela época consumiam, demandavam o petróleo. Vamos lembrar que os países naquela época dependiam da oferta abundante e barata de petróleo, que era a principal fonte de energia que para muitos países ainda dependem, obviamente, do petróleo em 2023. Mas naquela época, os principais consumidores eram Estados Unidos e Europa. Então, quando esse embargo foi imposto a esses países por terem apoiado Israel, naturalmente o petróleo explodiu de preço e subiu mais de 4 vezes. A gente consegue ver até, inclusive nesse gráfico aqui, como no começo dos anos 70, ele custava ali, o preço do barril do petróleo custava pouco mais de $1 e acabou subindo em 1974 já, depois desse embargo, um percentual muito expressivo, e isso impacta naturalmente aqueles países que demandavam e dependiam do petróleo para o crescimento. Tanto é que essas consequências vieram até os anos 80, onde depois os Estados Unidos passou por um período inflacionário nos anos 70, que acabou o Paul Volcker levantando, subindo as taxas de juros nos Estados Unidos para quase 20%. Brasil e México, por exemplo, que tinham muita dívida em dólar, acabaram decretando moratória nos anos 80. Enfim, ou seja, moratória é calote da sua dívida. Então, as consequências elas correm por anos. Mas voltando ali nos anos 70, o que a gente viu foi que, sim, depois do embargo, muitos desses países que sofreram, que não podiam mais comprar o petróleo dos países do Oriente Médio por conta dessa suspensão das exportações, o que a gente viu foi, de novo, os preços explodindo e os principais países no mundo que demandavam petróleo sofreram. A China ainda não estava nessa equação como um todo. Mas a gente sempre analisa o preço do petróleo pós outubro de 73, depois da guerra do Yom Kippur e depois dos embargos impostos a esses países. Mas a verdade é que no começo dos anos 70, o preço do petróleo já vinha subindo. Não na mesma proporção após o embargo, mas ele já vinha subindo. E por que isso? Bom, nos anos 60 e nos anos 70, as políticas econômicas e fiscais, principalmente dos Estados Unidos, eram políticas expansionistas, eram políticas inflacionistas, em que elas aumentavam o gasto agregado do governo e isso, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, leva a algum processo inflacionário. Vamos entender lá. Nessas 2 décadas, começando ali nos anos 60, os Estados Unidos estavam financiando o seu estado de bem-estar social, a sociedade de Lyndon Johnson. Como? Com endividamento público. O governo se endivida para estimular aumento do gasto agregado público e a consequente aumento do estímulo de crédito à população para consumir mais. Isso em algum momento leva a um processo inflacionário. Além do mais, os Estados Unidos estavam financiando a caríssima guerra do Vietnã também através do estímulo do endividamento público e do consumo. Então, obviamente, o governo central facilitava essa impressão de dinheiro, essa emissão e impressão de dinheiro na economia, que era um combo fiscal e monetário. Ou seja, políticas expansionistas fiscais e monetárias
como muito aconteceu agora na última década e muito forte nos anos da pandemia, que acabaram por estimular novamente o gasto agregado e o consequente processo inflacionário. Claro que logo depois da guerra do Yom Kippur e do embargo, os preços explodiram muito mais, mas o processo já tinha começado um pouco antes, e a gente tem uma tendência a analisar a economia numa janela de mais curto prazo, mas a gente precisa olhar uma janela um pouco maior. Portanto, o petróleo já vinha subindo ali no começo dos anos 70 e explodiu, obviamente, nos anos 80. Se nós pegarmos o começo dos anos 70, antes da guerra, antes do embargo, o petróleo já tinha subido 50%. Depois ele multiplicou por 4, o que é uma explosão literal desse preço, tá? Pois bem, dito isso, a gente chegou num processo em 1971 de ruptura do sistema financeiro internacional, antes da guerra de Yom Kippur. Por quê? Bom, os Estados Unidos, como eu expliquei aqui, já vinha para financiar o seu estado de bem-estar social e a guerra do Vietnã imprimindo muito dinheiro. Até 1971, estava vigente o sistema de Bretton Woods, que tinha colocado uma paridade entre o ouro e o dólar. Ou seja, tudo que você tinha em dólar, você podia trocar por uma quantidade específica de ouro físico. Os bancos centrais podiam fazer essa troca, os bancos centrais internacionais podiam pegar a quantidade que tinha em dólar e trocar por uma quantidade de ouro físico. E essa quantidade existia de ouro, estava depositada num banco. Como o governo americano começou a imprimir muito dólar para financiar o seu crescente estado de bem-estar social e a guerra do Vietnã, passou a ter muito mais dólar em circulação do que a quantidade correspondente em ouro. As pessoas começaram a perceber isso, os bancos centrais começaram a perceber isso e falaram: deixa eu correr atrás do meu ouro, porque senão não vai ter a quantidade correspondente em ouro ao que eu tenho em dólar. Ou seja, a impressão de dinheiro aumenta a massa monetária e uma quantidade maior de dinheiro, uma quantidade abundante de um bem e de um ativo como o dinheiro, faz com que o valor dele caia. Então, as pessoas correram para pegar a sua quantidade correspondente em ouro, sabendo que se todo mundo que tinha agora uma quantidade de dólar maior na mão por conta da impressão de dinheiro, não teria mais essa quantidade correspondente em ouro. E aí, o que aconteceu foi que Nixon, em 1971, acabou com a paridade do ouro-dólar, porque ele estava vendo que o dólar perdia valor e isso seria mais um processo inflacionário. Moeda que perde valor leva a um processo de alta dos preços. Ou seja, a origem foi, de novo, o Banco Central, o governo americano, injetando mais dinheiro na economia, que fez com que o valor do dólar caísse frente ao ouro e não houvesse mais a quantidade correspondente em ouro. Há muitos que digam que esse foi um calote americano. Há um amplo debate na economia sobre se os Estados Unidos já deu calote na sua dívida. Há quem diga que não e há quem diga que esse foi um calote, uma vez que ele acabou com a conversibilidade do dólar em ouro, e você que tinha dólares na mão e supostamente uma quantidade específica de ouro, quando você foi buscar essa quantidade, ela não mais existia porque ele acabou com a conversibilidade. E como o dólar já valia menos que aquela quantidade em ouro, é entendido que sim, houve um calote. A forma como eu penso é nessa linha, não é na linha do debate de que não houve calote. Eu entendo que sim. Mas enfim, o ponto aqui principal é: será que a gente consegue entender ou fazer algum tipo de correlação entre as políticas que aconteceram no começo nos anos 60 e até o embargo dos anos 70, após a guerra de Yom Kippur, com o que a gente viu hoje? Vamos lá. No mercado de petróleo naquela época e na economia no geral, os países trabalhavam com praticamente a sua capacidade máxima. A demanda estava muito alta, muito por conta dessa injeção de capital e estímulo dos governos, só que a capacidade produtiva naquela época era diferente de hoje. Você não conseguia aumentar a capacidade produtiva do dia para a noite. Você tinha menos tecnologia, né, e uma disponibilidade menor de fatores que permitiam que os países e as empresas aumentassem a produtividade do dia para a noite. Então, quando você atua na tua capacidade máxima de produção e você tem um estímulo monetário e fiscal incentivando a demanda, e você não consegue produzir mais, você tem uma
oferta constante para uma demanda muito alta. O que acontece é que os preços sobem. Então, isso responde a essa alta dos preços em geral na economia, ainda nos anos 60 e depois, após os embargos, nos anos 70. No mercado de petróleo era a mesma coisa. A capacidade produtiva do cartel da OPEP, dos principais países produtores e exportadores de petróleo, era muito limitada. Não é igual hoje em que ela consegue aumentar a capacidade produtiva ou descobriu novas fontes de petróleo ou outras alternativas de energia. Então, quando você tem uma capacidade limitada e essa capacidade de produção está no seu auge e você tem um embargo, naturalmente os países da OPEP sabiam que a demanda permaneceria a mesma, estava crescente naquela época, por conta de todos os estímulos, basicamente o preço subiria como o preço subiu. E os países da OPEP, obviamente, eles ganham com preço mais alto, uma vez que eles eram basicamente o cartel produtor de petróleo e a receita, portanto, aumenta quando eles vendem um petróleo, o seu produto mais caro, com uma demanda crescente. Então voltamos aqui a esse paralelo com o que está acontecendo hoje. O que a gente viu na década de 2000 a partir de 2009, depois da quebra do sistema de hipotecas americanos e dos bancos americanos, foi uma impressão de dinheiro e uma injeção de capital nas economias muito grandes. Seguida depois pela quebra da Europa, quando quebrou a Grécia, a Espanha, a Itália, que também o Banco Central Europeu começou a injetar dinheiro na economia. Então a gente viu de novo um combo de política monetária e política fiscal expansionista, acelerada absurdamente durante os anos da pandemia, com injeções de dinheiro na economia, o chamado M2, o agregado monetário M2, que é o dinheiro em circulação, mais depósito à vista e depósito a prazo nos bancos, como jamais tínhamos visto desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, isso, como a gente vinha falando já que há 2 anos, em algum momento, terminaria com um processo inflacionário bastante alto. Tá? Claro, foi acelerado pela guerra da Ucrânia, assim como foi acelerado pela guerra de Yom Kippur, mas de qualquer maneira, em algum momento, nós nos depararíamos com esse processo inflacionário. Tá? Agora, nesse contexto de hoje, em que você tem um petróleo que nos últimos meses subiu quase 20%, porque reservas americanas estratégicas na mínima dos últimos meses. Rússia e Arábia Saudita diminuindo a sua produção de petróleo com uma demanda crescente, pelo menos até 2030, como a Agência Internacional de Energia mostrou em seu relatório, e política de gastos governamentais em que incrementam esses gastos agregados, ou seja, aumentam os gastos agregados. Você tem políticas fiscais e monetárias dos países que estimularam esse aumento. Rússia e Arábia Saudita cortando a produção, uma demanda crescente, as reservas estratégicas dos Estados Unidos que foram usadas para derrubar o preço do petróleo ao ofertar mais óleo no mercado, basicamente esse combo parece muito ao que foi em 1973. Agora, será que o petróleo vai realmente se multiplicar por 4 novamente? É bem provável que não. Por quê? Mas, apesar de ser improvável, nada é descartado numa economia. Bom, as alianças políticas entre os países não são as mesmas desde 1973. A maioria dos países da OPEP hoje reconhece Israel como um Estado legítimo. Inclusive, a gente viu, ou estava vendo, que a Arábia Saudita, o Reino da Arábia Saudita, estava na iminência de firmar um acordo de reconhecer o Estado de Israel. Lembrando que o Egito reconheceu e fez um acordo de paz em 79 com Israel. A Jordânia em 1994, em 2020, outros países da região também reconheceram. Então, esse cenário geopolítico da região é diferente do que a gente vinha em 1973, onde nenhum deles reconhecia o Estado de Israel como legítimo. Tá? Agora, a Arábia Saudita tem como inimigo em comum com Israel o Irã. E o Irã vem apoiando o Hamas. Então, esse faz um jogo nessa geopolítica ficar um tanto quanto perigoso. Vamos lembrar que o Irã, ele atacou alguns campos da Arábia Saudita em 2019 e ele pode vir fazer a mesma coisa e destruir um pouco da capacidade produtiva da região de petróleo, que pode gerar uma expectativa de diminuição da oferta e uma alta maior do petróleo, tá? Vamos lembrar também que em 1973 os Estados Unidos não tinham nenhuma reserva estratégica de petróleo. Hoje eles têm. Apesar do Biden ter gastado muito dessa reserva durante os anos da pandemia, hoje eles ainda têm uma reserva, tá? Todos esses pontos faz com que encontremos algumas características parecidas, mas
nenhuma que seja assim exatamente igual, que não mostre que a OPEP vai novamente levar a um processo de embargo às exportações. Por isso que eu acho muito improvável pela forma como o mundo está desenhado hoje. Vamos lembrar também que o Irã incrementou a produção e exportação de petróleo em mais de 500 mil barris de petróleo, petróleos diários atualmente, né, que ajuda a manter, que ajudaria o preço a manter mais elevado. Se eles estão produzindo mais e exportando mais, isso também derruba um preço. Então tem um jogo ali entre esses países que é muito diferente do que foi em 1973. Agora, não podemos fechar as portas se o Irã entra formalmente nessa briga, nessa guerra de Israel contra o Hamas, agora que os Estados Unidos já apoiou novamente Israel, e vamos lembrar que o Biden também deu alguns bilhões de dólares para o Irã, que pode sim ter ajudado a financiar essa barbárie que a gente viu no final de semana. Enfim, se o Irã entrar no jogo e ele começar a atacar campos de petróleo à sua volta, como eu repito, ele fez em 2019 com a Arábia Saudita, a gente pode ter uma instabilidade no mundo do petróleo e ver sim o petróleo subir forte. De novo, acho muito improvável que se multiplique por 4 e que a OPEP faça novos embargos justamente pelos acordos políticos de hoje em dia, que são completamente diferentes. Então, com tudo isso, acredito que podemos ter instabilidade no mercado, os preços podem subir do petróleo, preços mais altos de petróleo representam inflação mais alta, o mundo ainda é muito dependente do combustível fóssil, claro que já tem muitas alternativas a isso, mas grande parte ainda depende de alguma forma do combustível fóssil para o crescimento, e a demanda vai continuar crescente pelo menos até 2030. O que a gente sabe é que as guerras, elas costumam ser e são ruinosas para o processo econômico, mas o governo consegue criar mecanismos e subterfúgios para estimular a demanda imprimindo dinheiro, para incentivar a população a que é necessário imprimir mais dinheiro. Vamos lembrar que num processo inflacionário, um governo arrecada mais impostos. Quando ele arrecada mais impostos, ele tem mais capital e tem a chancela da população, porque é para defender uma soberania nacional. Por isso que eu prego tanto o livre mercado, uma vez que se todos concorrem entre si, você não vai querer atacar quem pode ser o teu fornecedor de um produto ou de serviço. Caso contrário, quem vai ficar sem é você e os teus consumidores ou a população desse país em questão. Então, nada mais impeditivo, por mais que você não goste do outro, do que o livre mercado e a dependência comercial entre as partes. A guerra costuma ser mecanismo de enganação da população para poder usar o sistema político, econômico e social para expandir financeiramente os seus gastos e tomar grande parte do controle como um todo. De novo, as guerras, elas costumam ser ruinosas economicamente. Não acho que o petróleo vá subir ou multiplicar por 4, mas acho que ele pode sim ter uma instabilidade e manter uma crescente alta. E vamos lembrar que se o preço do petróleo continua subindo, os Estados Unidos, que não conseguiram ainda levar a sua inflação para a meta de 2%, terão que manter a taxa de juros elevada por mais tempo ou ainda subir mais. Uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos representa uma pressão em todos os outros bancos centrais do mundo para manter a taxa de juros elevada. Caso contrário, as moedas locais se desvalorizam e a gente passa por um processo inflacionário. E olhando para o Brasil, com essa situação econômica e fiscal brasileira deteriorada, no médio e no longo prazo, é natural que o endividamento vá crescer. É uma matemática. E isso já coloca pressão na curva de juros brasileiro e, portanto, na Selic. Atenção à commodity, porque ela afeta o mundo todo e a economia dos Estados Unidos diretamente afeta as taxas de juros no globo como um todo.